Viver com a família do meu marido já era um teste diário de paciência, mas eu acreditava que nosso amor poderia sobreviver a qualquer coisa. Eu estava errada. Entre as críticas constantes de meus sogros e a indiferença de meu marido, um segredo começou a emergir. Um que me forçaria a questionar tudo. Eu só não sabia que a busca pela verdade me levaria a um ponto sem retorno. Eu achava que a verdade traria alívio, mas em vez disso ela estilhaçou algo profundo dentro de mim. Em algum lugar no fundo da minha mente eu ainda me agarrava a uma frágil esperança de que as coisas poderiam ser consertadas. Mas isto estava além de qualquer salvação. Meu nome é Sofia, tenho 27 anos e sou dona de casa em tempo integral há 1 ano, morando na casa da família do meu marido num bairro residencial tranquilo. Honestamente, o arranjo nunca foi minha ideia. Eu sempre imaginei morar sozinha com meu marido, Bruno, mas a vida nos pregou algumas peças e aqui estamos nós. Esta noite, algo raro aconteceu. Todos chegaram em casa ao mesmo tempo e, para o meu azar, todos quiseram jantar juntos na mesa da cozinha. Normalmente, a família de Bruno tem horários de refeição desencontrados por causa dos diferentes turnos de trabalho, então quase nunca nos reunimos como um grupo. O pai de Bruno, Ricardo, sentou-se à minha frente, batendo os dedos na mesa. Ele me lançou um olhar irritado e disse: Sofia, você usou coisas congeladas na minha marmita hoje, não foi? Depois que comia, passei mal a tarde toda. Já te disse antes, sempre que como algo que foi congelado, meu estômago revira. Não me diga que fez isso de propósito. Eu me enrijeci com o coração batendo forte. Não, senhor, tudo foi feito na hora, eu disse em um tom calmo. Era verdade, eu tinha trabalhado duro naquela manhã, picando vegetais e preparando ingredientes frescos, mas ele se recusou a acreditar em mim. A irmã mais velha de Bruno, Vanessa, me deu um sorriso condescendente. Não se faça de desentendida, Sofia, disse ela. Se o almoço realmente foi feito na hora, então talvez o gosto estivesse tão ruim que fez o estômago do papai doer. Helena, minha sogra, interveio com aquela mesma bronca cansada. E olhe para o jantar de hoje. É basicamente um prato de legumes. Você não sabe que todas nós trabalhamos? Precisamos de algo mais substancioso quando chegamos em casa. Quantas vezes eu tenho que dizer? Queremos comida de verdade, como carne. Eu pressionei os lábios, lutando para permanecer educada. A carne acabou, respondi suavemente. Só tem porco na geladeira. Posso comprar carne amanhã e, quem sabe depois de amanhã, preparo a marmita de todo mundo com um bife ou carne assada. Ricardo exalou ruidosamente e bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tremerem. Bruno, que estava silenciosamente rolando o feed em seu celular, virou os olhos para mim e sibilou. Vá comprar agora mesmo, Sofia. Esse é o seu trabalho, não é? Nós trazemos os salários para casa para que você possa colocar comida na mesa. Por que ainda está sentada? Se mexe. Eu baixei o garfo, assenti e me levantei. Helena gritou atrás de mim num tom cantarolado. Diga a Bruno que belo trabalho seus pais fizeram ao criá-lo. E Vanessa aplaudiu como se tudo fosse muito divertido. Eu não suportava ficar naquela sala por mais 1 segundo. Eles já tinham terminado a maior parte do jantar de qualquer maneira, então eu saí, deixando o ar fresco da noite clarear a minha cabeça. Honestamente, eu nem estava tremendo de raiva ou magoada naquele momento. Eu tinha me tornado insensível a isso, como se estivesse vestindo uma armadura emocional que construí com o tempo. Bruno e eu nos casamos há 3 anos, quando eu tinha 24 e ele 30. Começamos felizes. Bruno tinha um bom emprego numa grande rede de lojas e eu também trabalhava como contadora júnior num pequeno escritório. Alugamos um apartamento aconchegante, longe o suficiente de seus pais para evitar visitas diárias. As coisas iam bem até que a empresa de Bruno o transferiu de volta para sua cidade natal. Eu larguei meu emprego para segui-lo, assumindo que seria temporário. Talvez 5 anos, era o que todos me diziam. Apenas 5 anos e vocês se mudam de novo. Mas Bruno nunca se adaptou ao seu novo local de trabalho. Ele achava a gerência sufocante e a equipe pouco acolhedora. Depois de alguns meses, ele pediu demissão. Minha reação inicial foi de apoio. Eu acreditava nele. Imaginava que ele conseguiria outra coisa em pouco tempo. Ele estava confiante de que encontraria um novo emprego com um salário igual ou melhor. Mas a dura realidade era que ninguém queria pagar o que ele achava que valia. Durante o seu desemprego, nossas economias começaram a secar.
Ele insistia em controlar nossa conta bancária, então eu não tinha ideia de quanto ainda tínhamos. Tentei ser responsável, cortando custos, comprando mantimentos mais baratos, mas isso o irritou. Ele me acusou de puni-lo através do orçamento da comida. Enquanto isso, ele começou a dar contribuições aleatórias para seus pais, presumivelmente porque eles o cobriam de elogios sempre que ele lhes dava dinheiro. Eu nunca podia verificar o saldo bancário. Ele o guardava como um segredo de Estado. Foi quando ele sugeriu que nos mudássemos para a casa dos pais dele. Vamos economizar dinheiro, ele disse, mas eu suspeitava que ele já havia prometido a eles que nos mudaríamos. Eu protestei de leve, mas não tinha poder real para dizer não. Então empacotamos nosso apartamento e nos mudamos para uma casa com toda a sua família. Seu pai, Ricardo, sua mãe, Helena, e sua irmã mais velha, Vanessa, que estava na casa dos 30 e ainda solteira. Desde o primeiro dia, eles deixaram claro que eu era a forasteira. Helena e Vanessa agiam como se eu fosse uma empregada contratada. Ricardo reclamava constantemente e nenhum deles jamais ofereceu uma única palavra de apreço pelo trabalho doméstico que eu fazia. Mesmo quando Bruno finalmente encontrou um novo emprego, através dos contatos de seu pai, por uma fração de seu antigo salário, ele parecia me ressentir. Para salvar as aparências, ele me lançava insultos sempre que se sentia inseguro, e sua família se juntava, aplaudindo-o. Eu não me importava de fazer as tarefas em si. Sempre gostei de cozinhar e limpar. Talvez uma pequena chama de esperança queimasse dentro de mim de que Bruno eventualmente sairia de sua crise e se lembraria de como costumava ser gentil. Eu dizia a mim mesma, isso é apenas uma fase difícil. Se eu for paciente, voltaremos aos bons tempos. Mas à medida que os meses se arrastavam, eu me sentia cada vez menos certa. Uma noite, depois que todos saíram, notei meu marido agindo de forma estranha. Ele estava mais grudado no celular do que o normal. À noite, ele o mantinha por perto e eu via seus dedos digitando na velocidade da luz, depois pausando, como se estivesse esperando uma resposta. Ele nunca mais foi carinhoso comigo, então me perguntei se o velho ditado era verdadeiro. Talvez um marido infiel seja mais gentil por causa da culpa. Mas Bruno não era mais gentil, ele era apenas distante. Então, fiz uma descoberta. Enquanto Bruno estava no chuveiro, vasculhei rapidamente sua carteira, que geralmente estava cheia de recibos aleatórios. Um recibo me chamou a atenção. A data era exatamente do dia em que ele me disse que estava viajando a negócios. Mas em vez de algum grande centro de convenções ou um estado vizinho, era de uma churrascaria, chique, a menos de meia hora de nossa casa. O recibo mostrava 2 refeições na conta. Eu podia praticamente sentir meu coração se partindo. Parte de mim queria invadir o banheiro e exigir uma explicação. Mas eu sabia que confrontá-lo diretamente não resultaria em nada além de uma explosão de raiva. Engoli a dor, tentando manter a respiração. Ainda assim, eu não ia ignorar aquilo. Na semana seguinte, contatei um detetive particular local. Eu tinha visto o anúncio dele no jornal. Foi caro. Tão caro que me deu enjoo, mas eu queria a verdade. Com certeza, logo eu tinha todas as provas de que precisava. Fotos, datas, horários, até transcrições de mensagens. Meu marido estava dormindo com uma colega do seu escritório. Naquela noite, assim que recebi o relatório do detetive, fiz uma mala e saí de casa, reservando um quarto de última hora em um hotel simples e decadente. Assim que a porta se fechou atrás de mim, afundei na cama e chorei até minha garganta queimar. Pensava que ficaria aliviada por finalmente ter a verdade, mas ela me esmagou. Em algum canto ingênuo da minha mente, eu acreditava que poderíamos consertar nossos problemas, mas não isso. Eu ainda estava fungando quando meu celular começou a explodir com mensagens de Bruno, meus sogros e até mesmo de Vanessa. Nenhum deles parecia realmente preocupado comigo. Eles reclamavam principalmente da inconveniência da minha ausência. Quando você volta, quem vai cuidar do jantar? Nem pense em usar o dinheiro da nossa família para pagar um hotel. No dia seguinte, criei coragem e liguei para o Bruno. Ele atendeu no primeiro toque. Onde diabos você está? Ele gritou. Você acha que é legal simplesmente desaparecer no ar? Se não voltar logo, vou chamar a polícia. O tom dele me deixou enjoada. Eu perguntei diretamente. Você está me traindo? Você sabe que eu tenho prova, certo? Ele zombou. Provas? Virou detetive agora? Então ele começou a reclamar. Você não deveria fazer uma cena? Isso vai arruinar minha reputação no trabalho. E pense nos meus pais. Isso vai humilhá-los. Aquela conversa terminou com ele me dizendo para voltar para casa correndo para que eu pudesse cozinhar o jantar.
Ele até me acusou de usar nosso dinheiro para pagar minha estadia no hotel. Era como se ele quisesse varrer toda a situação para debaixo do tapete. Mas eu estava farta de fingir que tudo estava bem. Voltei alguns dias depois, principalmente para pegar o resto das minhas coisas. Surpreendentemente, a casa estava silenciosa. Helena e Vanessa estavam na sala de estar, assistindo a algum reality show, sem sequer piscar para mim. Ricardo presumivelmente estava fora. Parecia estranho. Ninguém gritou comigo, ninguém criticou minha comida. Acho que estavam esperando Bruno chegar em casa para fazer isso por eles. Tarde da noite, meu marido voltou. Ele entrou em nosso quarto e bateu a porta atrás de si. "Qual é o seu plano, Sofia?" Ele perguntou com a voz baixa. "Você vai simplesmente fugir toda vez que as coisas ficarem difíceis?" Cruzei os braços. "Vou pedir o divórcio", eu disse sem rodeios. "Contratei um advogado." Ele piscou algumas vezes, obviamente chocado. Mas em vez de se desculpar, ele sibilou. "Você acha que vai se virar sozinha? Você não consegue nem manter um emprego. Boa sorte explicando isso para seus pais e seus vizinhos." Era o Bruno clássico, distorcendo a narrativa. Eu apenas o encarei e disse: "Se você assinar os papéis do divórcio pacificamente, podemos resolver isso sem muito drama." Ele saiu furioso, e em instantes, Helena estava batendo na porta do quarto. "Sofia, como ousas ameaçar meu filho com o divórcio? Não se esqueça que você está vivendo sob nosso teto. Mostre um pouco de gratidão." Minha cunhada interveio. Isso é um assunto de família, Sofia. Você não pode simplesmente nos separar porque tem algumas ilusões malucas sobre traição. O Bruno nos contou tudo. Ele disse que você está paranoica, que tem agido de forma estranha desde que não conseguiu manter um emprego. Olha, estou tentando me casar em breve. Então, por favor, não comece um escândalo que afete a família. Você poderia pelo menos esperar até depois do meu casamento para fazer algo drástico? Senti um lampejo de raiva. "Algum de vocês se escuta?" Eu explodi. "Vocês todos me humilharam por meses, mas estão preocupados com a reputação de vocês?" Antes que qualquer uma delas pudesse responder, peguei minha mala e saí para o corredor. "Vou ficar no quarto de hóspedes esta noite. Depois, vou embora." Ouvi Helena resmungar algo sobre pirralha ingrata, enquanto eu saía, mas mal me importei. Liguei para meus pais naquela noite, contando tudo a eles. Minha mãe ficou furiosa por eles terem me tratado daquela maneira. E meu pai insistiu que eu voltasse para casa imediatamente. No entanto, eles também se preocuparam por eu trabalhar sozinha tão tarde, então concordamos que eu iria pela manhã. Com certeza, no dia seguinte, voltei a morar com meus pais. Mamãe me deu um longo abraço prometendo: "Vamos nos superar juntas." Eu nunca gostei do jeito que o Bruno agiu da última vez que o vimos. Papai, por sua vez, ficou chateado por eu não ter confiado neles antes, mas pelo menos eu estava segura. Quando liguei meu celular, encontrei mais mensagens do meu marido. Elas variavam de ameaçadoras, "você vai se arrepender de ter me abandonado", a lastimáveis. "Eu me sinto tão doente sem você. Meus colegas de trabalho descobriram sobre o caso e eu posso perder meu emprego. Por favor, volte para casa e me ajude." Eu as ignorei. Algumas ligações de Helena e meu sogro também apareceram. As mensagens de voz da minha sogra alternavam entre me repreender e me implorar para voltar. Em um ponto, ela até gritou: "Não conseguimos dar conta da casa sozinhos! Você deveria ser nossa filha!" Como se eu lhes devesse servidão vitalícia. Meu advogado recomendou bloquear os números deles, mas decidi manter um registro de suas mensagens e chamadas para o caso de precisar. Eu também tinha algumas gravações de voz das semanas que antecederam minha partida. Momentos em que Bruno me insultava, ou Helena me menosprezava, ou Vanessa exigia almoços especiais. Evidências se eu precisasse. Minha cunhada tentou outra tática. Ela me mandou uma mensagem: "Eu faço qualquer coisa se você adiar o divórcio até que meu noivado seja finalizado. Se a notícia do nosso escândalo de família vazar, meu noivo pode cancelar o casamento." Ela terminou com: "Você me deve isso", como se eu fosse responsável pela felicidade dela. Quando respondi educadamente que estava preparada para contatar a polícia se o assédio continuasse, ela ficou em silêncio. Alguns dias depois, meu marido apareceu na porta da frente dos meus pais.
Papai estava no quintal cortando a grama, então me preparei enquanto atendia a batida. Bruno estava lá, com uma aparência desgrenhada, cabelo despenteado, gravata torta. Ele me deu um meio sorriso tímido, como se fôssemos velhos amigos se encontrando por acaso. Sofia, ei, podemos conversar? Ele falou com uma voz excessivamente suave que disparou alarmes na minha cabeça. O que você quer? Perguntei de braços cruzados. Eu estraguei tudo, disse ele, esfregando a nuca. Eu só quero uma segunda chance. Aquele caso não significou nada para mim. Eu vou ser melhor, eu prometo. O trabalho tem sido estressante e eu me deixei levar. Vamos esquecer os advogados. Volte para casa, por favor. Senti uma onda de raiva. Uma segunda chance? Repeti. Depois de meses de insultos, gritos, traição, humilhação na frente da sua família. Por que diabos eu concordaria com isso? Ele tentou forçar uma risada gentil. Porque somos casados, Sofia. Juramos ficar juntos nos momentos difíceis. Olha, eu estou aqui, não estou? Isso não mostra o quanto estou arrependido? Minha voz tremeu com a frustração contida. Isso mostra que você só está aqui porque o caso explodiu na sua cara e você não consegue lidar com as consequências. Cansei de ser seu capacho. Ele me encarou, sem palavras. Então, como se não pudesse se conter, ele voltou aos velhos hábitos. Eu te dei um teto sobre sua cabeça e comida na mesa. Poupe-me. Eu era quem cozinhava essa comida. E a casa dos seus pais nunca foi um teto que eu quis. Vou pedir o divórcio, Bruno. Assine os papéis ou espere me ver no tribunal. Foi aí que meu pai se aproximou, manchado de graxa por mexer no cortador de grama. Ele é um homem grande, de ombros largos, e pode parecer bem intimidante quando quer. Ele franziu a testa para a Bruna. Há algum problema aqui? Meu marido rapidamente murmurou, não, senhor, e praticamente disparou pela entrada da garagem sem outra palavra. Dentro de uma semana, os próprios sogros apareceram. Minha sogra, Helena, usando perfume demais e um batom rosa-choque, torcia as mãos dramaticamente, enquanto Ricardo apenas me fuzilava com o olhar. Sofia, tudo isso foi um grande mal-entendido. O Bruno nos disse que você era preguiçosa com dinheiro e que por isso passamos por dificuldades financeiras. Mas agora ele admite que talvez não tenha sido totalmente honesto. Vamos apenas conversar sobre isso. Ela realmente tentou parecer doce, mas eu não estava comprando. O que há para discutir? O Bruno me traiu e todos vocês me trataram como uma serva não paga. Vocês realmente acham que eu voltaria a morar com vocês? As narinas do meu sogro se dilataram. Não fale com minha esposa desse jeito. Olha, Sofia, estamos dispostos a perdoar e esquecer se você apenas voltar para casa e cumprir seu dever como esposa do Bruno. Eu queria gritar, mas mantive a calma. Vocês estão perdendo pontos, dois. Não estou interessado em voltar. Quero sair. E, para constar, eu mantive um registro meticuloso de cada centavo gasto naquela casa. Se vocês estão tentando dizer que eu esbanjava, ficará bem claro quem estava esbanjando assim que mostrarmos os documentos ao tribunal. Eles saíram parecendo irritados e derrotados. Respirei aliviada e comecei a trabalhar nas formalidades com meu advogado. Pedir o divórcio, negociar a partilha de bens, uma possível pensão. As questões legais levam tempo, mas eu estava determinada a ir até o fim. Nos meses que se seguiram, ouvi por boatos que a amante de Bruno terminou com ele porque a reputação do meu marido no escritório afundou como uma pedra. Enquanto isso, a associação de moradores do bairro deles começou a reclamar de como a família parou de separar o lixo corretamente, faltava aos mutirões de limpeza do bairro e se recusava a distribuir os boletins informativos. Quando eu morava lá, eu cuidava de tudo isso. O presidente da associação, o Sr. Andrade, me ligou uma noite tendo conseguido meu número. Ele disse, Sofia, todos nós sentimos sua falta. Você fazia tanto pela comunidade. Seus sogros, no entanto, eles realmente saíram dos trilhos. Ele admitiu que as pessoas estavam fofocando sobre eles, rotulando-os como a família do inferno. Ouvir aquilo me deu uma pequena sensação de vingança. Por tanto tempo, pensei que eu era o problema, mas aparentemente, uma vez que eu saí, os problemas reais vieram à tona. Compartilhei trechos das minhas gravações de voz com o Sr. Andrade, o suficiente para que ele entendesse que eu não era a culpada. Ele pareceu horrorizado. Eu gostaria que você tivesse vindo a mim antes, disse ele com a voz um pouco trêmula.
poderíamos ter intervindo, talvez ajudado você, mas era tarde demais para tudo isso. Finalmente, o divórcio se tornou oficial, cerca de 1 ano depois que eu saí. Bruno nunca compareceu ao tribunal pessoalmente. Ele se comunicou principalmente através de seu advogado, que tentou minimizar os erros do meu ex-marido. Mas as evidências eram muito fortes. O acordo não foi enorme, mas foi justo, e eu respirei um enorme suspiro de alívio no dia em que assinei a papelada final. Bruno ainda tentava me mandar mensagens ocasionalmente, alternando entre agressão e súplica. Você percebe como é solitário aqui? Mamãe e papai me culpam por tudo. Ou, a noiva da Vanessa o dispensou. Aparentemente ela tentou manter seu fiasco em segredo e ele descobriu. Eventualmente, bloqueei o número dele. Eu segui em frente, encontrando um emprego decente em uma empresa de serviços de limpeza e organização que reconheceu meu talento para limpeza e organização. Eles me colocaram em um caminho para gerenciar uma pequena equipe, algo que eu nunca teria imaginado fazendo antes. Acontece que, se você consegue lidar com as críticas constantes de sogros, pode lidar com praticamente qualquer coisa no atendimento ao cliente. 2 anos depois, meu pai mencionou de passagem: sabe, o Bruno passou aqui em casa enquanto você estava no trabalho. Ele não entrou. Disse algo sem sentido sobre você ter se casado com alguém rico e poderoso e depois foi embora. Meu pai balançou a cabeça. O cara parecia péssimo, Sofia. Apenas acabado. Eu dei um sorriso triste. Uma pequena parte de mim sentia pena dele, mas para a maior parte sentia alívio. Eu não era mais aquela mulher tímida que passava as noites pisando em ovos ao redor dos seus sogros. Eu estava livre para construir minha própria vida agora, passo a passo. Se ele quer viver em alguma fantasia de que eu encontrei meu felizes para sempre com um novo parceiro rico, o problema é dele. Quanto a mim, ainda estou solteira e feliz por isso. Aprendi a valorizar meu próprio espaço e minha própria paz de espírito. Tenho o apoio da minha família, um emprego decente e um senso firme de quem eu sou. Não importa o que o meu ex-marido diga ou faça, ele não pode mudar o fato de que eu finalmente retomei o controle da minha vida. E isso vale mais do que qualquer coisa que ele ou seus pais já me ofereceram.